Hein? Vida. Vida. Boa noite a todos e todas, a todos, né? Nessa noite calorosa, pelo menos aqui onde eu estou, não sei se por aí também, né? Nós daremos continuidade ao projeto Primeiros Passos Rumo à Gestão Cultural. Eu queria primeiro começar agradecendo, né, a professora Raquel Salimeno, que é a idealizadora desse projeto, do qual eu tenho a honra de participar, né, juntamente com o professor Miguel. E hoje recebemos aqui duas amigas muito queridas, daqui a pouquinho eu já vou apresentá-las, falar um pouco da trajetória delas, né, que vão tratar das experiências culturais, né, que elas têm muito para compartilhar conosco. Esse projeto, eu queria apresentá-lo, né, ele nasce com o objetivo de criar uma reflexão e a valorização e o respeito às diferenças, e também de estimular educadores culturais, né, em torno de um pensamento crítico, pensando um pouco o combate aos conflitos, incentivar o combate à intolerância, a elaboração de projetos culturais educativos, né, e é coordenado, então, pela professora Raquel Salimeno, do IART UFO. A partir dessa ideia, ela criou um ciclo de diálogos em formato de lives, né? Essa é a nossa última live, infelizmente, mas novos projetos virão aí, que tem transmissão ao vivo para promover encontros entre pessoas que possam contribuir com as narrativas descolonizadoras em um projeto de construção, conhecer as suas vidas, seus pensamentos, suas lutas e realizações, dentro ou fora das instituições, né? Os convidados, como Cesária e Yara, né, que gentilmente vão compartilhar conosco as suas ideias hoje, são educadores, pesquisadores, alunos, egressos ou em processo de formação, artistas integrados ao circuito oficial ou não, produtores culturais, lideranças comunitárias, enfim, ativistas culturais numa relação horizontal. Nesse evento, então, vamos conhecer as iniciativas e políticas que articulam cultura, diversidade, desenvolvimento humano, para que os participantes se sintam estimulados a elaborarem projetos educativos, culturais e artísticos, que promovam o desenvolvimento de políticas culturais indutoras de desenvolvimento, fortalecimento da cultura de origem em diálogo com a diversidade cultural contemporânea e os seus conflitos. Então, nesse belíssimo projeto, né, que, como eu disse, tenho o prazer de participar como colaborador da professora Raquel Salimeno, né, juntamente com o professor Miguel, desenvolvido nessa parceria do Programa de Estudos Culturais da UFMS e do Instituto de Artes da UFO, nós recebemos hoje, com muito prazer, né, duas pesquisadoras, ativistas culturais, que têm uma larga experiência, né, nesse campo, para compartilhar conosco as suas experiências, né, e as suas ações no campo da cultura. Cesária Alice Macedo, né, mestre em educação, gestora cultural, com formação em música e artes visuais, atua desde os anos 80 na mobilização, formulação e gestão de políticas públicas, programas e projetos nas áreas de cultura e educação nas instituições públicas. Já passou, né, através das suas atividades como educadora e também como produtora cultural, pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, pela Secretaria de Estado da Cultura, pela Universidade Federal de Uberlândia e pelo Ministério da Cultura. A nossa querida convidada, Yara Magalhães, é mestra em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, doutoranda em Comunicação Social pela Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas da UFMG, consultora em audiovisual e em pontos de cultura, em organizações públicas e privadas, produtora, diretora em audiovisual, foi administradora da Casa da Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia e secretária municipal de Cultura de Uberlândia e presidente do SOS Mulher e Família de Uberlândia. Então, essas duas convidadas e duas queridas amigas, né, que eu tenho o prazer aqui de receber nesse projeto maravilhoso, estão aqui hoje para compartilhar conosco um pouco das suas produções e das suas experiências. Então, muito bem-vindas, muito obrigado, né, por terem aceitado o nosso convite e esperamos que tenhamos uma excelente live, né? Queria agradecer as pessoas que estão conosco, agradecer o Juscelino que nos auxilia, né? E dizer que vamos encerrar em grande estilo esse projeto que
Nós já tivemos vários outros educadores, artistas aqui, né, trazendo as suas contribuições. Então, nós vamos começar com a Yara, né, como nós estamos em live, de vez em quando a gente cai, mas a gente volta. Fica tranquilo que a Cesária já volta. Então, eu passo a palavra para a Yara. Fique à vontade, Yara. É um prazer recebê-la. Que bacana, gente. Olha, muito prazer. Ô, Ignaldo, há quanto tempo que eu não te via? Pois é. Então, vai começar comigo ou com você, Cesária? Cesária caiu. Ela caiu? Ela Caiu. voltou. Oi? Voltou, Cesária? Voltou. Vocês que sabem. Voltei aqui. Então, Caiu vamos aí. começar com a Cesária, né, que vai compartilhar conosco um pouco das suas experiências. Fique à vontade, Cesária. Muito obrigado por ter aceitado esse convite do nosso projeto. Coisa boa, gente. A gente está aqui hoje, né, nesse projeto muito bacana que a Raquel está promovendo, e já agradeço de antemão, né, o convite, e fico muito feliz de poder participar aqui desse momento, e eu gostaria muito, assim, de compartilhar com vocês algumas das experiências que eu vivi, e quero chamar a atenção, em primeiro lugar, que, assim, eu penso, né, que nada do que eu vivi sozinha, eu vivi coletivamente cada uma dessas experiências com pessoas incríveis que me possibilitaram trocas de conhecimento, de saberes importantes para a minha formação, e essas pessoas me são muito caras, e eu agradeço aqui, né, e sou muito grata a elas. E não vou nomear aqui porque são muitas e eu não quero esquecer de ninguém. Mas algumas delas já estão aqui bem pertinho. Aguinaldo, que já trabalhamos juntos, né, já tivemos essa felicidade municipal. Yara, já também trabalhamos juntas em projetos aqui na cidade de Uberlândia, e também é muito querida, e nós sabemos, né, Yara, o que a gente já viveu, né, enfim, são experiências muito marcantes para mim, e eu vou começar agora, até eu vou pedir ao Juscelino que coloque o texto para mim, porque eu preparei esse texto justamente porque, como a gente tem muitas coisas para falar, e nós temos um tempo, né, aí marcado, eu vou falando, né, eu vou lendo e vou fazendo os comentários aqui, que eu acho que assim facilita mais e a gente pode ir controlando o tempo. Bom, eu vou falar, então, sobre as iniciativas, né, e as políticas públicas que articulam a cultura, a diversidade e o desenvolvimento humano. Bom, começando por aqui, pelo título, o desenvolvimento humano é uma questão hoje polêmica, porque quando a gente fala em desenvolvimento, nós estamos falando de qual desenvolvimento, né? É o desenvolvimento que é visto pelo sistema capitalista como sendo o desenvolvimento econômico, né? E, por outro lado, existe um outro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento humano, que torna as pessoas, né, mais humanas, né, e mais sensíveis às humanidades, né? É esse desenvolvimento que nós estamos falando. E aí eu vou usar aqui do Boaventura de Souza Santos para definir a esfera pública, né, como um campo de interação e de deliberação que indivíduos, grupos e associações, por intermédio de retórica dialógica, regras
procedimentais partilhadas, estabelecem equivalências e hierarquias entre interesses, reivindicações e identidades, aceitam que tais regras sejam contestadas ao longo do tempo pelos mesmos indivíduos, grupos ou associações ou por outros, em nome de interesses, reivindicações e identidades que foram anteriormente excluídos, silenciados ou desacreditados. Então, e também, para falar da diversidade cultural, também vou usar aqui o Zé Márcio Barros, né, que é também um especialista em diversidade cultural, né, que eu admiro muito, e ele fala que a diversidade cultural é forçosamente mais que um conjunto de diferenças de expressão, um campo de diferentes, por vezes, diferentes modos de instituição. Chamo isso, ele diz, né, de modos de instituir, de modelos de gestão. Reconhecendo a diversidade cultural, apenas a presença de diferenças estéticas é simplificar a questão. Há sempre, e isso é que torna a questão complexa, a tensão política e cognitiva de diferentes modelos e ordenamento e gestão. Então, dito isso, nós vamos falar um pouco sobre as experiências vividas no Ministério da Cultura, que eu considero as mais marcantes aí na minha experiência em gestão pública, tá? E vou começar pelo programa Cultura Viva, que eu também, né, participei, sendo como gestora na representação regional do Ministério da Cultura em Minas, e também em Brasília, quando estive lá na coordenação geral também, né? E tal. E considero também esse programa como a política pública mais importante do governo, né? Das gestões, né? Do Gilberto Gil, né? E do Juca Ferreira. Mas, enfim, essa política pública e todos, né, foi considerada, né, já por muitos pesquisadores no Brasil como um todo, como uma verdadeira política pública com participação social, com um total protagonismo, né, da sociedade civil e reconhecimento também do direito, né, à cultura, que é constitucional, né, e que prevê, né, que o Estado promova, né, esse direito para todos, né, terem acesso à cultura e aos bens culturais. Então, as ações do programa Cultura Viva, elas valorizaram e deram suporte às atividades de grupos de cultura já atuantes em diferentes segmentos, como teatro, capoeira, o artesanato, reciclagem, música, moda, dança, tradições populares, audiovisual e hip-hop, por exemplo. E o programa promoveu a democratização do acesso aos meios de produção cultural, visando a constituição de uma rede colaborativa de produtores de cultura a partir de trocas de experiências e de conteúdos que dinamizem as comunidades envolvidas. Após um processo de seleção pública, os grupos passam a ser pontos de cultura e recebem investimentos de até 185 mil. Isso foram, né, os primeiros pontos de cultura reconhecidos, né, passaram por esse processo de seleção pública, em que, na verdade, se consideravam as ideias que as pessoas tinham, né, para desenvolver projetos em suas comunidades. E elas participavam, apresentando essas ideias, né, que depois se transformavam em projetos e elas eram conveniadas e recebiam esse valor em parcelas, né? Esse dinheiro
aqui, né, esses 185 mil, passa a ser gerido, então, pela comunidade e é destinado à ampliação de seus espaços públicos, né, ou seja, ele poderia ser usado, né, nesse sentido, estruturação das suas atividades. Além disso, os grupos tinham acesso ao kit multimídia digital, que compreendia um computador, câmeras, um software de edição e acesso à internet. Isso também, a princípio, né, estava previsto já no projeto, né, dos pontos de cultura. Porque, na verdade, a primeira coisa que se pensou, né, a partir desse kit multimídia, é da formação de uma rede digital, né, que pudesse pôr em contato essas pessoas todas que estavam trabalhando nas suas comunidades e que, recebendo esse recurso público, elas poderiam, né, potencializar essas ações e, a partir daí, promover as trocas entre elas por meio dessa rede. Tá? Então, além disso, né, desse kit, existiam bolsas de capacitação em cultura digital e produção cultural para os jovens da comunidade, né, dessas comunidades envolvidas. Os resultados colhidos são de uma grandeza imensurável, sobretudo no que diz respeito ao protagonismo social alcançado por esses grupos e ao exercício de autoestima e sentido comunitário. Eu acho que esse é o grande ganho, né, desse projeto e desse programa. Essa política pública atinge populações, muitas vezes, ameaçadas pelo isolamento cultural, né, que são os grupos, por exemplo, né, os grupos indígenas, quilombolas, de favelas, e nós, né, tivemos inúmeros pontos, né, que foram, né, selecionados de indígenas, de quilombolas, né, e é uma tecnologia decisiva na integração pela cultura do tecido social. O público beneficiado é majoritariamente formado por jovens que, a partir dessa experiência, são investidos de maior mobilidade social e política. Pode passar, por favor, Juscelino. E aqui, eu gostaria, então, né, de apresentar alguns slides aí dos pontos de cultura para a gente conhecer um pouquinho, né, do que aconteceu durante esse período, né, e desses pontos e do trabalho deles. Aí o primeiro trata-se da logomarca, pode passar, é esse, da primeira logomarca, né, do programa, né, Pontos de Cultura Pulsando Brasil, pode passar. Aqui é o ponto de cultura do Teatro do Oprimido, né, aí é o Boal, e é um convite, né, para uma exposição do ponto de cultura, né, aqui no caso, né, ele está falando, né, que na ocasião serão interpretadas 2 cenas teatrais, Desejo Proibido, Grupo Explosão de Caldas Novas, aqui pertinho, né, de Goiás, e Maria, Ritual das Parideiras, que é o grupo de teatro do oprimido da Guiné-Bissau. Então, esse programa, né, e que depois veio a se tornar uma política pública, que inclusive chegou a ter, né, ser reconhecida, né, e ser uma lei, né, uma lei aprovada e sancionada, o programa Cultura Viva, e começou, então, né, com esses projetos, né, aí, como esse mesmo do Teatro Oprimido, que, na verdade, todas essas iniciativas, elas já existiam e elas foram potencializadas com esses recursos públicos, né, e promovendo esse protagonismo aí das pessoas, né, então, começando de baixo para cima, porque as pessoas propunham o que elas queriam fazer, né, recebiam o recurso e realizavam essas ações nas suas comunidades. Passando, por favor. Esse aqui é o primeiro encontro de educação e tradição oral do Rio, né?
e é da ação Griot, que era uma das ações do programa, muito importante, porque tratava, né, dos saberes aí dos griots, dos mestres, né, de cultura. Pode passar, por favor. Aqui, esse ponto de cultura é dos meninos de Araçuaí, que é um grupo, né, de Araçuaí, e é um grupo cultural, né, e esse cinema, ele foi a partir do Centro, né, Popular de Cultura de Araçuaí, ele foi reconhecido, né, como ponto de cultura, e foi transformado esse centro num cinema lá em Araçuaí. Pode passar. Aqui também, né, é o cinema. Aí mais fotos, projetor. Aqui é um pontão de cultura, e esse pontão, quando a gente chama de pontão, né, os pontões eram responsáveis pela formação de pontos de cultura, de gestores de pontos de cultura e agentes culturais. E aqui, no caso, esse pontão aconteceu aqui em Uberaba, né, e aí nós estamos vendo, né, as fotos também de como era, né, essa interação aí do pessoal todo nas oficinas, né, que aconteciam, no caso aí de audiovisual também, né, e com promoção aí, né, de exposições, de mostras de filmes. Pode passar, por favor. Aqui, né, é o ponto de cultura popular folclore de Viçosa, também, da Fundação Humanizarte, lá de Viçosa. Pode passar. Aqui é um grupo aqui, né, de Uberlândia, que participou lá, Estrela Guia, que participou lá na TEIA de Minas Gerais, e a TEIA é um encontro, né, dos pontos de cultura regional, né, aconteciam os encontros regionais e também os encontros nacionais, né, que reuniam todos os pontos. Nós chegamos a ter cerca de 4.000 pontos no Brasil, tá? E fora outros que também aconteceram fora do Brasil, né? E deram, inclusive, que também, né, aconteceram, formaram uma nova rede de pontos fora, latino-americana, né? Também de pontos de cultura. Pode passar. Aqui também é uma oficina de audiovisual da AIC, Associação de Imagem Comunitária de Belo Horizonte. Pode passar. Aqui é um outro ponto que é de Milho Verde. Pode passar. Esse também é um ponto de Milho Verde, um ponto de cultura de Milho Verde. Esse aqui é da Serra do Cipó, também. Isso aqui é um ponto, encontro de pontos de cultura que aconteceu em Belo Horizonte e que foi uma parceria feita com a economia solidária, o pessoal da economia solidária, e a gente realizou essa feira na Praça da Estação, em Belo Horizonte, e aconteceu assim de uma forma muito interativa, né, dos dois programas, né, de economia solidária e de outros de cultura, durante também um encontro regional de pontos de cultura. Pode passar. Aqui, esse ponto é de... deixa eu pegar aqui. É de Francisco Badaró. Só um minutinho. Horticultura.
Que lindo as crianças e Oi? as mães, né? Que lindo isso, né? Esse aí é de André Quissé, é de Três Marias, é porque trocou a ordem aqui, é de André Quissé, de Três Marias, esse ponto. É do Museu do Manuelzão, em André Quissé. E são as bordadeiras, pode passar. Aqui também, tá? O kit multimídia, né? As crianças aqui também participando. Pode passar. Esse é em milho verde. Só um minuto. Esse é de milho verde. Esse aqui é de Viçosa. Pode passar. Esse também é de André Quissé, lá do Museu do Manuelzão. Pode passar. Aqui é o Barracas de São Francisco. Pode passar. Aqui Espera aí, só um minutinho. Esse aqui é de Buritizeiro, tá? Esse ponto de Buritizeiro, essas mulheres, elas tinham uma associação e elas encerraram os trabalhos porque elas eram fiandeiras também, né? E elas teciam, plantavam o algodão, né? E faziam o fio e teciam. Mas aí houve lá na região uma desapropriação dessa plantação, né? E elas perderam a sua matéria-prima e pararam com esse trabalho. E a partir, né, do momento que a associação foi contemplada, né, como ponticultura, elas retomaram os seus trabalhos, né, os seus ofícios aí e as suas artes, e começaram de novo com a plantação de algodão, e daí começaram o processo desde o início, né, da fiação até a tecelagem. Pode passar? Aí também, né, ela está fiando na roda. Aí pode passar. Esse aqui é um ponto de cultura que era uma antiga tipografia, tá? E esses garotos são do programa socioeducativo de filhos de ex-presidiárias, e eles trabalhavam lá no ponto de cultura, e eles também, né, eles aprenderam, né, a tipografia e eram incluídos depois nas gráficas da cidade, né? E esse trabalho foi muito importante, né, para esses jovens, e depois também tornou-se uma escola de gravura, tá? Tinha um nome interessante, que era de Gutenberg a Bill Gates, o ponto de cultura, e, enfim, pode passar. Aí também, né, uma foto deles trabalhando aí com os tipógrafos, os tipos, né? Pode passar. Aqui é a União Operária de Valadares, de Governador Valadares. Pode passar. Esse aqui é outra foto do alto, né, lá do Gutenberg, de Gutenberg a Bill Gates, do ponto de cultura. Memória gráfica. E aqui é o programa de formação, que esse pontão de cultura da comuna, a comunidade de Santo Antônio, desenvolveu um projeto que formava os pontos de cultura em gestão cultural, tá?
Esse ponto de cultura, esse ponto foi conveniado, né, pelo Ministério e promoveu essas oficinas em vários lugares do país. E essa oficina aconteceu em Brasília, tá? No Espaço Cultural Renato Russo. Pode passar? Bom, uma outra experiência importante, eu não sei como é que está meu tempo aí, Aguinaldo, eu posso continuar aí tranquila. Você tem um tempinho ainda, pode continuar. Oi? Você tem 9 minutos ainda, pode continuar. Tá, então vamos lá. Uma outra experiência que eu considero muito importante, né, e que a gente também foi participamos, né, pela Regional de Minas, foi o programa dos seminários de diversidade cultural. O Juscelino, você coloca para mim, por favor? Juscelino? Ele tá me ouvindo, Juscelino, não? Tô sim, tô sim. O que é para colocar? O texto, por favor. De novo? Esse programa que envolveu, né, manifestações culturais de todo o Brasil, ele foi também, teve, né, a participação de muitos... ele não... Juscelino, você pode descer um pouquinho mais o texto, colocar e descer, por favor. Pode Bem falar, no final, imagina. Oi? Aqui antes, pode subir. Aqui. Pode, aí. Então, não, depois pode subir. Aqui, então, são os seminários da diversidade cultural, né, os editais e as premiações. O programa, então, né, foi constituído para transformar as premissas e diretrizes fundamentais que a gestão adotou em um conjunto de políticas e ações culturais que atendesse grupos sociais e comportamentos culturais até então desconsiderados pela ação pública. Esse programa começou a apresentar resultados de reconhecimento dos nossos modos culturais que vivem em conflito nos meios dominantes. Essas ações, né, que asseguram os espaços, valorizam, difundem e fazem respeitar... Pode passar. Pode passar. Isso. Grupos, né, que historicamente marginalizados em seus modos de expressão tradicional recentes, de suas identidades, como a capoeira, as culturas indígenas, as culturas populares, os estudantes, os trabalhadores rurais e manifestações LGBTs, né, aí no caso, e hip hop. Pela primeira vez, nos 20 anos do Ministério, as culturas dos povos indígenas foram contempladas pelas políticas culturais. E essas políticas foram construídas a partir de consultas amplas, que abriam canais de diálogo a grupos sociais por meio de seminários, fóruns e conferências nacionais e regionais. As diretrizes propostas serviram para gerar critérios para editais de fomento, premiação, promovendo uma ação decisiva do MINC, que compreende a diversidade dos processos de simbolização e identificação. Então, esses seminários, eles partiram das conferências, né, nacionais, estaduais e municipais de cultura, onde essas diretrizes eram tiradas, né, e a partir daí também, né, cada vez mais, com essa participação social, né, por meio das conferências,
foi possível pensar-se num sistema e em planos municipais, estaduais e nacional de cultura. Então, cada vez mais a cultura, né, passa a ocupar um papel central no processo de desenvolvimento, entendido aqui como desenvolvimento humano, né, no que se refere ao o acesso ao conhecimento universal, que compreende também o econômico, como geração de emprego e renda. Isso exige, né, dos nossos governos planejamento e implementação de políticas públicas que respondam novos desafios no mundo contemporâneo. Essas políticas, né, que reconhecem, protegem e promovem a diversidade das expressões culturais, que são presentes nos territórios, né, elas vão democratizar os processos decisórios e o acesso aos bens e serviços culturais. Bom, pode passar. Aí, no caso, esse sistema, né, o sistema nacional, sistemas municipais e estaduais se transformaram em legislações, né, muito importantes aí, que foram conquistas, né, das gestões aí que a gente está tratando. E nós contamos com parcerias muito importantes também, à época, na Regional de Minas mesmo, né? Nós tivemos a parceria da Assembleia Legislativa, da Associação de Municípios, e uma grande participação da sociedade civil também, né? na elaboração dos planos, né? e na aprovação depois, né, do plano estadual de cultura e nos planos municipais, que também aconteceram, né, e alguns até mais recentemente. Pode passar. Então, sobre o sistema, gostaria de chamar a atenção aqui, né, que eles, como instrumentos de articulação, gestão, informação, formação, fomento e promoção das políticas públicas, né, com a participação, né, e controle da sociedade civil, envolvendo todos os entes federados, e era justamente essa a grande, né, a proposta mais importante do sistema, né, que ele fosse também um sistema federativo, onde o repasse de recursos seria também, né, do Estado, do Sistema Nacional, aí no caso, do Estado para os estados, né, e para os municípios. Tá? O Sistema Nacional, então, né, começou com a criação da Secretaria de Articulação Institucional e Difusão Cultural, né, que tinha essa missão de implementar o Sistema Nacional de Cultura. Aí teve o primeiro decreto, aí, né, do Sistema Federal de Cultura e Conselho Nacional de Políticas Culturais, e aí também eu quero chamar a atenção também para esses conselhos, que a gente também, né, instituiu os conselhos de cultura nos níveis também, né, federal, estadual e municipal, e esses conselhos foram fundamentais, né, para promover uma participação maior da sociedade civil também, já que eram conselhos paritários, né? Enfim, e alguns desses conselhos permanecem, né, até hoje, e tem uma atuação bastante importante também, né? Protocolo de intenções, a conferência, as conferências, né, aí, o ciclo de oficinas do Sistema Nacional, que aconteceu no Brasil inteiro, né, a criação do GT para elaborar, né, a estratégia de implementação do sistema, a instalação do Conselho Nacional de Políticas Culturais, a aprovação da proposta de estruturação, né, institucionalização e implementação, os seminários do Sistema Nacional, depois a aprovação do Plano Nacional, o acordo de cooperação federativa. Esse acordo, ele ainda está em vigência, né? O acordo de cooperação federativa, onde os estados e municípios, né, entram com a sua solicitação, né? E ele é feito esse acordo, né, e ele participa, então, do Sistema Nacional de Cultura.
Tivemos também a eleição dos fóruns setoriais, né? Aprovação da emenda 71 do Sistema 71, né, de 2012, do Sistema Nacional de Cultura, e as oficinas dos sistemas estaduais e municipais de cultura, e a terceira Conferência Nacional de Cultura. Pode passar, por favor. Então, foi também, né, construída uma plataforma informatizada para acompanhar o processo de implementação no país. Essa plataforma esteve desatualizada, esteve fora do ar durante muito tempo, né, quando terminou a gestão, e no momento ela está sendo recuperada, mas ainda muito parcialmente. Os marcos legais, né? O artigo 216, né, da Constituição Federal, né, de 2012, o número 71 de 2012, a lei que institui o Plano Nacional de Cultura, a portaria que estabelece as metas do plano, que são 53 metas, né? E o PL que institui o Procultura, que também, o Procultura, ele tramitou em algumas instâncias, mas ele não chegou a ser aprovado, né? E não chegou em última instância, né? O PL que institui o Sistema Nacional de Cultura. Pode passar aí, o Acordo de Cooperação Federativa, que eu já falei, né, também, e o sistema rege, né, e o Plano, né, Nacional de Cultura pelos princípios da diversidade, da universalização, do acesso aos bens e serviços culturais. Pode passar. O fomento à produção, a cooperação entre os entes federados, a integração e interação na execução das políticas, né? Complementaridade nos papéis dos agentes culturais, a transversalidade das posições. Pode passar. Aqui a transparência e o compartilhamento das informações, e aqui por meio de um sistema de informações, de indicadores, né, e informações culturais, aí, a democratização dos processos decisórios, né, com a participação em controle social, a descentralização, né, articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações, a ampliação progressiva dos recursos, né, contidos nos orçamentos públicos para a cultura. E aí eu chamo a atenção que nós, por falta ainda de indicadores mais precisos, né, para nos amparar legalmente, inclusive, né, na reivindicação de um orçamento maior para a cultura, nós temos hoje, né, que parcialmente, né, uma indicação de que nós teríamos por volta de 5% do PIB, né, nós estaríamos contribuindo e, portanto, a reivindicação de 1% do orçamento para a cultura seria uma forma, né, de retornar a esses contribuintes, né, um mínimo, né, para desenvolvimento das políticas culturais no país. E aí eu termino a minha fala lamentando profundamente o retrocesso que nós estamos vivendo, o desmonte e o desmantelamento por muitas pessoas e participantes. Oi?
Agora melhorou, estava com problema no áudio. Estava travando? Ah, então. Então, lamentando, né, e dizendo que a gente espera que a gente possa, no mínimo, recuperar e avançar nessas políticas, né, que nós tivemos aí um retrocesso muito grande e é preciso lutar muito para que a gente consiga recuperar. Obrigada. Verdade. Muito obrigado, Cesária, né? Que experiência riquíssima, né? Que você trouxe aqui para nós. E enquanto você falava, eu pensei que saudades do Brasil, né? Isso. Então agora para a gente, né, conversar também sobre outras experiências, eu passo a palavra a Yara Magalhães, né? Que vai dividir conosco as suas experiências, inquietações, né? E impressões sobre esse Brasil que não está fácil, né, gente? Vamos lá, Yara, obrigado. Só antes da Yara começar, gente, já vão preparando as perguntas aí pelo chat, né, para a gente continuar o debate daqui a pouco. Obrigada, Cesária, por essa aula de história, de luta, né? Desse movimento que a gente viveu juntas, de alguma maneira, eu aqui, você lá em Brasília, depois em Belo Horizonte, e eu sempre aqui, né? Nessa cidade aqui em Uberlândia. E eu me lembro muito bem, né, que em 2003, né, acho que foi 2003, eu fazia mestrado na PUC e eu fui como representante, uma das representantes, né, participar da conferência. Eu nunca mais me esqueci daquilo, até escrevi um artigo que eu coloquei lá na PUC, falando sobre o que seria, né, essa cultura, a comunicação da cultura na provocação de signos aí. Muito obrigada por essa aula, né? Então, gente, eu queria falar com vocês primeiro, eu queria passar primeiro, Juscelino, eu mudei a ordem aqui, depois que a Cesária falou. Eu queria mostrar para vocês uma cura, porque eu acho que a gente mostra a rachadura, né? A gente mostra o trauma, mas eu acho que a gente tem que lidar com a cura, né? Também, né? Então, eu queria mostrar um vídeo pequenininho de 5 minutos, que foi por ocasião da Mostra de Tiradentes agora, de uma pessoa que convive aqui na nossa região, que mora aqui, é um realizador audiovisual, o Cássio. Você pode colocar, Juscelino, depois eu explico por quê. Esse filme começou a ser pensado em 2013. Eu tinha acabado de escrever um filme chamado Gig Offline, que também tinha temática LGBT. E Valentina veio a partir da vontade de continuar retratando, né, esses personagens LGBT na tela. E numa pesquisa para esse primeiro longa, né, a gente acabou chegando num dado bastante preocupante, que a maioria da população trans acaba saindo das escolas porque são hostilizadas no ambiente escolar, né? São pessoas hostilizadas por professores, às vezes por alunos e também por funcionários, né? E esse ambiente não inclusivo, né, inclusive bastante hostil para as pessoas trans, acaba fazendo com que haja uma evasão escolar de cerca de 80% de pessoas trans acabam saindo da escola. E eu achei esse dado um absurdo e, ao mesmo tempo, eu achei que era preciso dar visibilidade para essa questão, para gerar discussões e, de repente, a partir dessas discussões, pensar em maneiras, né, de mudar essa realidade. E Valentina surgiu dessa pesquisa, que acabou virando um roteiro, um primeiro tratamento do roteiro,
que, enfim, a gente passou por vários tratamentos até chegar na versão final. E o filme foi rodado em 2019 e finalizado agora, em agosto de 2020. Acho que para uma pessoa que quer assistir filmes da mostra, né, e que está em busca do que assistir, eu acho que a pessoa que escolher Valentina vai encontrar um filme que fala sobre essa temática urgente, né, que é a temática da realidade das pessoas trans no ambiente escolar, mas ao mesmo tempo é um filme que fala sobre amizade, fala sobre acolhimento, fala sobre, enfim, relação de mãe e filha, relação de pai e filha, e, enfim, eu acho que é um filme contemporâneo, que tem uma pegada jovem, mas também que tem uma preocupação com a linguagem cinematográfica, né? Eu acho que Valentina tem isso também para oferecer. É um primeiro longa, mas, enfim, a gente está entregando agora para o mundo e a gente espera que, né, que o filme encontre espectadores mesmo na época de pandemia. Eu acho que lançar um primeiro filme durante a pandemia, não só um primeiro filme, né? Qualquer diretor, qualquer produtor que está lançando um filme nessa época, eu acho que tem o lado negativo e o lado positivo. O lado negativo é que geralmente as estreias são em salas de cinema, né? Mesmo em festivais, e geralmente a gente tem uma reação muito imediata do público, né? Seja ela boa ou seja ruim, geralmente é uma reação calorosa, né? Que faz parte dessa experiência de mostrar um filme numa sala de cinema e a experiência coletiva de assistir um filme, né? Numa sala com dezenas de pessoas, né? Eu acho que, infelizmente, a gente perde muito dessa reação imediata e perde também da experiência coletiva, né? Isso realmente é um pouco frustrante para quem está lançando um primeiro filme em épocas de pandemia. E eu acho que o lado positivo é que a gente acaba saindo da bolha do cinema, porque geralmente filmes independentes, né, filmes pequenos, de baixo orçamento como Valentina, acabam, correm o risco de ficar só na bolha dos festivais, né? E eu acho que quando o filme está disponível para o Brasil inteiro e qualquer pessoa pode assistir na sua casa, a gente acaba rompendo com essa bolha do cinema, né, do mundo do cinema. Eu acho que a gente sai um pouco desse nicho, né, de público de festivais e acaba chegando a lugares onde a gente não esperaria que o filme, né, que tradicionalmente talvez o filme não chegaria, né, que eu acho que tem esse lado positivo, né, o filme chegar em casas, chegar em espectadores do interior e espectadores, né, dos mais diversos perfis que vão ter acesso a esses filmes da mostra. E, enfim, situação de pandemia, mas eu acho que tem esse lado democrático também, né, de expandir. Acho que é isso. Então, eu quis passar esses 5 minutos do Cássio falando sobre o Valentina, que foi exibido como um hors concours até no Festival de Tiradentes nesse ano. Esse filme foi realizado, tem nesse filme um elenco grande, e nesse grande elenco tem muitos atores e atrizes daqui de Uberlândia. E ele foi exibido, e ele foi gravado também em Estrela do Sul. E eu resolvi colocar nesse filme, porque eu consegui uma coisa muito bacana com o Cássio. Primeiro, eu pedi permissão para o Cássio para exibir aqui essa conversa. E também porque eu estou muito feliz, porque agora, no dia 30, domingo agora, né, ele vai ser exibido. O Cássio permitiu que ele fosse exibido num cineclube de mulheres do assentamento Taiamã, que é um projeto que está junto, colado, abraçado, né, com a minha tese de doutorado. Então, ele vai ser exibido lá. Não pode ser exibido para muita gente, porque ele ainda está nesse circuito dos festivais, mas, assim, eu quero agradecer muito ao Cássio, e essas mulheres vão ter a possibilidade de assistir e conversar sobre esse filme. Ver juntas, chama o Cineclube.
Então, eu queria falar para vocês, começar essa conversa, assim, continuar essa conversa, uma frase que eu achei muito bacana da Rita Segato, que ela é uma antropóloga feminista argentina e que vive entre Brasil e Argentina, né? E que ela é conhecida por suas investigações na questão de gênero dos povos indígenas, das comunidades latino-americanas. Então, ela estuda violência de gênero e relações entre gênero, racismo e colonialidade. Então, a frase é a seguinte: se um grande tema e utopia possível do momento é a utopia de um mundo diverso, não devemos perder de vista a dimensão da diferença radical de culturas e a pluralidade de mundos onde essas diferenças cobram sentido. Então, eu acho que, a partir disso, eu acho que as palavras da Cesária sobre essa história que nós vivenciamos nesse Brasil, elas ganham um outro sentido, inclusive, né, Cesária? O sentido da resistência e da reexistência nossa. Então, o que nós vimos nessas últimas décadas, né? Nós vimos um fortalecimento dos movimentos sociais na América Latina, movimentos sociais que reivindicam o direito de existirem, de habitarem na diferença. E multiplica-se por toda a América Latina lutas de experiências anticoloniais e que tem como horizonte a construção de alternativas civilizatórias, para a gente pensar na nossa humanidade mesmo. E o Brasil, nessa última década, como nós vimos aí, a Cesária falando dessa história, do que é um sistema. Sistema tem uma palavrinha mágica. O sistema tem o elemento E. Para o sistema funcionar, é isso, é isso, é isso, é isso. Não é ou, é E. Tudo tem que numa cadeia. Então, no Brasil, na última década, a gente nota a proliferação de sujeitos, de sujeitas, em todos os campos das culturas e das artes. E esses sujeitos e sujeitas, assim, às vezes associados aos movimentos, ou às vezes nas disputas políticas mesmo, disputas por território, disputa por voz, disputa por espaço. E essas pessoas, esses sujeitos, produzindo cultura, circulando, fazendo com que essas culturas circulem em espaços culturais os mais diversos, espaços culturais, por exemplo, uma associação de bairro, uma praça, uma sala de espetáculo, uma ponta de rua, um terno, né? Um terreiro, e a internet. A internet. E nesses lugares, todos eles inscrevendo um desejo implícito de intervenção social. E o cinema está aí nesse meio, o cinema de intervenção social. E esse desejo de intervenção social, eu queria problematizar isso aqui, ele não configura apenas uma decisão formal, vamos fazer isso, mas esse desejo é fundador. Ele é fundador de processos e dessas obras que a gente vai ver, ou precisa ver, que aconteceram nessas últimas décadas desse Brasilzão aí. Então, gente, vamos pensar uma coisa, vamos fazer uma torçãozinha aí também. Vamos pensar como são articulados esses processos de reconstruções identitárias, como são articulados processos políticos e estéticos que emergem desses sujeitos, desses corpos, das mulheres,
das mulheres negras, das mulheres indígenas, das LGBTQ, dessas pessoas, dos pobres, dos periféricos, por autonomia, por emancipação. Então, vamos imaginar quantas contribuições alternativas a esse mundo de uma modernidade eurocentrada, né? Então, a gente, inicialmente, a compreensão das noções de raça, de racismo, de gênero, né? Estruturam esse sistema mundo colonial, patriarcal, moderno, capitalista que a gente vive. Então, pensar a gestão da cultura neste trabalho das diversidades, com vistas a contribuir para essas reflexões, provoca mudanças epistemológicas, mudanças do conhecimento. Aonde está o conhecimento? O que é conhecimento? Então, essa mudança de visada epistemológica, ela parte de uma premissa, eu acho, até metodológica, o estético e o político. Onde estão os dois? Como são os dois? Como esses dois conversam? O que um filme, o que uma peça de teatro, o que uma fotografia, uma foto desses corpos apresenta como a política desses corpos, como espaço para esses corpos, como ambientes para existências múltiplas existirem, da vida, das vidas, da vida, das vidas, né? Então, eu acho que esses dois elementos, Cesário, eu acho que a política de cotas desses últimos anos e a gestão e as políticas públicas, ou seja, a gestão cultural, com editais, etc., etc., privilegiaram, eu acho que a diversidade, a diferença, e com traços de ações afirmativas, e que a materialidade das presenças dessas sujeitas e desses sujeitos, essa materialidade vai alimentar um horizonte de desejo. E é por isso que a gente reexiste. Eles não vão destruir tudo. Eles não vão... Isso não vai acontecer. Isso não aconteceu. Então, eu queria, antes de passar para algumas imagens de cura, eu queria falar uma outra. Essa outra é de um quilombola, do Nego Bispo. O Bispo, ele foi convidado no 22º Festival de Inverno da UFMG, agora em 2020, para fazer uma palestra, né? Então, ele falou sobre que os negros e os indígenas, né? As negras, os negros, os povos originários, vamos dizer assim, e os povos africanos, são institucionalmente invisibilizados na cultura brasileira. E nessa palestra, que está à disposição, é só vocês procurarem lá, ele resgata a forma como esses povos foram tratados no Brasil, desde o início do colonialismo até a Constituição de 88. Então, esse Festival de Inverno o tema era Mundos Possíveis e Culturas em Pensamento. E o Bispo continua dizendo uma coisa tem um livro dele que acho que seria muito bacana quando a gente fala em decolonialidade, eu gostaria de problematizar isso aqui. Ele fala que para os quilombolas e para os povos originários não é decolonização, não é um processo, é contra-colonização. Porque, segundo ele, esses povos que eu citei não foram colonizados. Eles mantêm a sua estrutura, o seu jeito de viver, eles reproduzem isso. Então, é muito bonito
essa colocação do bispo. Eu convido vocês a lerem o livro. O livro chama Colonização, Quilombos, Modos e Significações. Depois eu coloco aí para vocês verem. E aí eu estive em contato com o bispo em Belo Horizonte e a gente sempre conversa, né? E eu, recentemente, gente, houve o BR Cidades e o Diálogos do Sul, né? Convidaram uma mesa para discutir sobre as cidades e como seria uma democracia, a revolução numa cidade. E aí a gente convidou o bispo para ele fazer parte da mesa, né? Foi no 20º Fórum Social Mundial, que aconteceu agora em janeiro. E o bispo não pôde estar, porque não tinha internet suficiente, mas ele mandou uma carta. E estava lá nessa mesa a Hermínia Maricato, que fala sobre a terra, né? Que é uma pessoa especialíssima, né? O jornalista Paulo Canabrava Filho, o professor Cláudio de Mauro, Paulo Colosso, e o bispo mandou sua carta. E ele mandou uma carta para uma coisa que ele chama de geração neta afrodescendente, ou afrodiaspóricas. Depois eu posso até colocar a carta para vocês. Eu pedi também permissão a ele para falar sobre a carta aqui. Né? Então, ele começa com axé, com X. Então, ele fala, vou falar só um pedacinho da carta para vocês verem como é essa história da contracolonização, a contracolonialidade e a decolonialidade, né? Onde está inserido, onde nós estamos inseridos, né? Na academia ou fora dela. Então, ele começa falando assim: ao tempo em que eu, Antônio Bispo dos Santos, velho bispo, nego bispo, ou seja lá como queiram chamar, como parte da geração avô quilombola, ouso escrever essas mal ortografadas linhas, com assuntos que me interessam muito, porém não sei se vão interessar as pessoas para as quais estou destinando. É porque estou me dispondo a receber as respostas, tais quais se tornarem consequentes. Ele fala que ele está num momento muito festivo e que essas escritas possam encontrar situações de muitas festividades, para a gente iniciar confluências. Ele gosta muito dessa palavra. Então, ele diz assim: então, vejamos, o que as mestras e os mestres da minha geração avó, mais presente em minha vida, me falaram, não nessa ordem, mas em contextos diversos, o que, da mesma forma, pretendo dizer a vocês. A terra dá e a terra quer. O melhor lugar para se guardar os peixes é no rio. O melhor lugar para se guardar as batatas é na terra. O melhor lugar para se guardar os frutos é nas árvores. Não é feio pedir. Feio e ruim. Pedir é ruim. Feio é deixar de pedir. Tudo vai acabar como começou. Devemos transformar as armas dos inimigos em nossas defesas e etc. O que eu compreendi a partir de tudo isso? Que a vida é começo, meio e começo. Ou seja, geração vó, começo. Geração mãe, meio. E geração neta, começo de novo. Assim como a semente é começo, a árvore é o meio e a semente o começo novamente. Que o mundo é redondo para que as pessoas não se enganchem nos cantos. Quem nunca passou por uma encruzilhada não sabe escolher caminhos. Cupim que vai para a festa de Tamanduá dificilmente volta. Nossas trajetórias sustentam nossos discursos. E aí, é muito bonito, eu vou deixar aqui para vocês lerem a carta do bispo, e ele fala do livro que eu falei para vocês, e ele termina dizendo uma coisa que eu acho muito bonita, ele fala assim:
Algumas questões me aparecem com respostas muito explicativas e pouco resolutivas. Adorei isso. Tais como: por que entre as vidas animais que eu conheço, só a humanidade produz armas de destruição em massa? Será por se auto-intitular como a única existência inteligente? Como fica a situação de um povo que põe a geração neta na creche, a geração avó no asilo, e diz que a família é a base de tudo? E mais, um povo que põe veneno na terra, que põe esgoto nas águas e resíduos gasosos no ar, o que devem esperar da natureza? Então, gente, a partir disso, eu gostaria que o Juscelino colocasse umas imagens que eu quero contar de duas experiências para vocês, e de coisas vivas, né? De coisas vivas, de sentimentos de cura. Então, esse primeiro é Práticas Coletivas de Cinema. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor. Isso que vocês estão vendo aí são algumas fotos de um puxadinho que Gisele Guimarães construiu depois que o projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc, chamado Cineclube de Mulheres Ver Juntas, a partir dessas imagens, dessas fotos, eu as compus e coloquei fotos das fotos, né, dos encontros que essas mulheres do assentamento Tayamã realizaram, assistindo curtas-metragens dirigidos por mulheres negras, no projeto chamado Cineclube de Mulheres Ver Juntas, aprovado pela Lei Aldir agora, que aconteceu agora no mês de fevereiro, aqui na cidade de Uberlândia. Então, esse é um mapeamento afetivo, vamos dizer assim, de um pouco dessa história, né, de cura aí, né? O próximo, por favor. Aqui são os 4 filmes. O primeiro é Mulheres de Barro, que a Edileuza Penha estava presente. O outro é Travessia, que eu super indico todos eles para vocês, todos dirigidos por mulheres negras, da Zafira Moreira. O próximo, por favor. O outro é Casca de Baobá, e o outro é Aquém das Nuvens. Cada um foi exibido num domingo, às 17 horas, e depois conversa, pode passar o próximo, onde cada mulher falou sobre o que percebeu, o que sentiu, impressões, relatos de cada uma sobre isso. E aí a gente se encontrou novamente no dia 14 para falar dessa experiência, né? E isso está no canal Ver Juntas. Esse encontro esse encontro aí está lá no canal, editado assim, com a nossa conversa, né? Com as nossas impressões. E uma coisa muito bonita que eu me lembro, assim, assim, sei lá, a memória é um negócio bacana, né? A gente esquece as coisas para lembrar, né? Acho que uma frase do Godard, parece que de 1968, numa mesa redonda lá, que falava sobre o cinema político, sobre política, sobre estética, né? Aí uma pessoa perguntou assim para ele: o senhor prefere realizar um filme ou elaborar um discurso social? Aí ele respondeu: eu não vejo nenhuma diferença. Aí a pessoa perguntou: quer dizer então que o senhor tenta mudar o político? Aí ele fala: bom, sim, nós tentamos mudar o mundo. Então, acho bonito isso. A gente não sabe muito bem sobre como é que são as imagens, o que a arte faz, mas eu acho que não eu acho que essa ideia de que outros mundos são possíveis, eu acho que ela está no meio de tudo, né? Continua, por favor. E aí, né, nós vamos exibir Valentina, lá no dia 30, com a permissão dessa equipe. E continua, por favor.
A gente está muito feliz com isso. E a Lei Aldir, então, falando das emergências, a Lei Aldir Blanc, que possibilitou, né, uma produção, a vida, né, eu acho que a sobrevivência por 3, 4 meses desse grupo tão sofrido, vamos dizer assim, que está sofrendo tanto com a pandemia, que são os agentes culturais, são os espaços. Para vocês terem uma ideia, aqui na cidade de Uberlândia, quando houve a inscrição, né, para os espaços culturais, gente, uma profusão de lugares onde a cultura acontece. A gente sabe que isso acontece, mas nós temos que dar condições para que isso se transforme em políticas públicas, para que essas existências e essa produção aconteça. Então, a primeira que eu apresentei é o Cineclube de Mulheres Ver Juntas, lá das mulheres do assentamento Tayamã. E esse aqui é um outro projeto que chama Terra, Arte, Pão, que foi aprovado também agora, pela Lei Aldir, e ele está à disposição no canal da CMP. Essa oficina, ela chamou-se... Aí esse projeto teve várias oficinas. Teve uma oficina de bioconstrução, teve uma oficina de criação, né, construção de berimbau, teve uma oficina de gastronomia, 2, e uma de cinema. E eles me pediram para fazer essa oficina de cinema. E essa oficina eu fiz junto com Mariana de Lima, que é uma menina que faz Federal Fluminense, e a gente chamou uma oficina em vias de se fazer. E essa oficina, eu vou aqui falar só um pouquinho para vocês. Essa oficina a gente exibiu primeiro, pode ir passando, viu? Ela exibiu primeiro um trechinho de um curta-metragem, não é de um curta, de um longa, que foi apresentado em Tiradentes também, nesse mesmo festival, mas a gente apresentou um trechinho. E a partir desse trecho, a gente elaborou um exercício de escrita, para as pessoas escreverem no Google Docs, lá na hora, sobre o visível naquelas imagens. A ideia ali era entrar em contato com o que existia, para além do enredo, para além da análise fílmica, menos o que quer dizer a imagem, mais o que a imagem é. Não existe uma imagem certa, não existe. Evitar a interpretação, investir na descrição da materialidade da imagem, na forma do filme, na forma, para a gente pensar o processo. E aí, e uma leitura em voz alta, cada um lendo o que o outro escreveu. Aí o próximo, por favor. E aí, um segundo trecho, o filme Terra para Rose, que é um filme de 87, que é uma ideia que é feito pela TT Moraes, que ela acompanha o assentamento Anone, né, o acampamento, e a luta do sem terra. Mas nós mostramos um pedacinho onde a diretora faz a mesma pergunta 3 vezes para o proprietário da fazenda. O que nós queríamos conversar ali é sobre a presença da voz, a presença do corpo e como montar, e a montagem. Para isso, a gente deu algumas noções básicas de montagem, um aplicativo para edição no celular, como fazer download das imagens da internet, guardar todas as imagens que eles tinham num banco de memória. E depois disso, nós propusemos, que foram 2 oficinas, que depois dessa oficina, na segunda, que a gente visse uma tarefa de casa, que a gente ia propor para todos. E essa tarefa de casa era criar um dispositivo, um disparador, uma pista para começar. Então, a gente pediu campo contra campo.
a proposta da oficina é a luta sem terra pela perspectiva feminina. Isso foi construído lá, nas oficinas. Então, aí a gente pediu para que eles gravassem plano contra plano, o que eu vejo e o que me vê. Então, filmar o rosto de uma mulher, por exemplo, olhando a terra, e filmar o rosto da terra olhando a mulher. Porque a terra olha, as coisas olham para a gente também, né? Mapa terra, filmar a mão de mulheres traçando o desenho da casa no chão, narrando como ela foi construída, contando, encenando aquilo que não está acontecendo ali naquela hora, né? E canto de luta. Pedir para cantar uma música que acompanha a luta, que acompanha esses corpos resistentes aí no cultivo da terra e na luta pela terra, né? E aí, eu gostaria de falar para vocês, né, que essas pessoas foram, depois de 20 dias, elas voltaram e trouxeram uma série foram colocando num drive, né, comum para todo mundo, tanto a oficina, quanto os textos, quanto tudo, eles colocaram nesse drive, e aí a gente olhou isso, e a oficina 2 era olhar cada um e conversar sobre aquele. E eu trouxe para terminar para vocês verem aqui, para a gente começar a conversar, continuar a conversa sobre as nossas curas, e os processos contracoloniais e decoloniais da produção de cultura. Então, eu queria que você, Juscelino, pudesse passar para nós já o vídeo, né? Não esse aí é só o finalzinho desse, mas não é esse, não. É o vídeo... será que ele não está aqui? É o vídeo das meninas cantando, duas participantes da oficina fizeram um vídeo. Já começou, peraí. Fizeram esse vídeo e a gente escolheu para passar aqui para vocês. E tem uma música no final, depois a gente vai cantar a música do final. Obrigada, viu, gente? Aí eu queria que ele disse, gente, o que é isso? Ele falou assim, vamos lá, você vê, é bom, aí eles cantam. Quando eu comecei a minha casa, a primeira etapa, eu fiz assim, foi a primeira aqui, pequena, né, que tinha 1 metro, de 60 metros, que a gente tinha opção de 55, 60, e aí eu opinei para de 60, que foram 4 cômodos. Aí depois, com o dinheiro da construção, do dinheiro que veio para construir, deu só para fazer e cobrir. E aí eu terminei não, aumentei ela, mas hoje ela tá assim, desse jeito, graças a Deus. Mas era só um quadradinho pequeno, mas precisa terminar ainda, né? Tem que pintar, tem que pôr piso no chão. Uma vez eu me lembro que eu estava vindo de Uberlândia para São Simão e o MST tinha parado a BR. E eu fiquei doidinha para descer do ônibus e entrar no meio daquele povo, porque eu não sabia nem o que eles queriam, mas pela muvuca, né? Mas é porque eu tinha um sangue revolucionário e não sabia que eu era uma analfabeta política. Eu falo que antes de eu vir para o Movimento Sem Terra, eu era analfabeta política. Quando a gente fez essa ocupação, aí essa amiga minha, Francisca, eu fiquei no acampamento e ela veio para a cidade. Chegou lá, ela conheceu um pessoal do MST. E aí, como ela me chamou para ir para uma outra reunião, eu falei, não, eu já entrei lá, eu não vou sair. Eu falei para você que eu entrei, eu vou ficar. Só que eu fui para a reunião do MST. Quando eu cheguei na reunião do MST, eu vi uma discussão assim, totalmente diferente. A forma deles pensar, deles agir, que até então eu estava brigando por terra. Quando eu vi eles discutindo por educação, saúde, e aquela, sabe, empolgando, eu fiquei totalmente empolgada, eu cheguei a arrepio. E eu até comentei na época, falei assim, agora eu encontrei o povo com quem eu quero caminhar. Dali eu já saí, nós não voltou lá nem para buscar as coisas que largou nesse outro acampamento. E de lá para cá, e sempre a música que mais chamava a atenção da gente, que tocava, é essa, Arroz Deu Cacho e o Feijão Floreou.
E quando a gente ia fazendo nossas ocupações, nós sempre entrava cantando essa música. Assim, para que o povo ouvisse que aquilo ali era uma busca por uma terra para poder produzir arroz, produzir feijão. Então essa música fala muito, retrata muito a luta do sem terra. Então eu acho que todo mundo, se chegar num assentamento e perguntar para a música, eles vão falar arroz deu cacho e o feijão floreou. Feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Com sacrifício debaixo da lona preta, o inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Rompendo a cerca que cerca a filosofia, para ter paz e harmonia, para semear o amor. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Aqui é lobo. Arroz deu cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça, esse povo é de pegar. Cabo de enxada, também cabo de foice, também cabo de enxada, para poder fazer o roçado. Você não ajuda também? Oh. Gente, essa oficina não vai acabar, o nome dela é Em Vias de Se Fazer, e ela vai continuar de alguma maneira. E a gente vai continuar resistindo, eles não vão vencer. Obrigada, viu? Obrigada a você, Yara, pela sua exposição aí tão potente, né, tão importante sobre essas experiências culturais. Nós temos alguma pergunta, Juscelino, ou eu já posso fazer as minhas perguntas? Maria José Moreira, comentando da cesárea, foi muito bom ver e ouvir. Michele Soares, a fala da cesárea é um misto de reverência feliz e uma memória com impulso ao desejo. Por enquanto, são essas as perguntas, né, os comentários aqui das pessoas que estão nos assistindo, que eu queria agradecer imensamente, né? Uma sexta-feira à noite, com esse calor todo, e as pessoas aqui, né, nos ouvindo, é porque elas realmente estão interessadas no tema. Eu queria começar, né, provocando vocês aí brevemente sobre as falas, né? Eu acho que as duas falas, tanto da Cesária, né, quanto da Yara, elas trazem uma questão muito importante, que é pensar qual é o motivo do desmonte. Por que os artistas são atacados? Por que a arte cai no ostracismo, né? Perde o apoio que tinha, né? Porque ela reflete a disputa de narrativas, né? Todos os programas e projetos que a Cesária, né? Que temos que agradecê-la, né? Assim como todos os profissionais da cultura, também a Yara, né? Todos os projetos que ela trouxe na sua fala são projetos que buscam potencializar esses outros sujeitos que não estão nas representações hegemônicas, né? Então, ou seja, nós estamos, e aí acho que o trabalho da Yara, né, quando ela trouxe esses vídeos, essas experiências, nós estamos num momento de disputas de narrativas. E essa hegemonia, né, dessas forças políticas conservadoras sabem que a arte é uma grande potência. Como a Yara disse, né, e os projetos que a Cesária trouxe, a arte consegue chegar, muitas vezes, onde o discurso político não consegue. A arte consegue potencializar as pessoas a partir dos seus modos de vida, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa potencialidade da arte e que falassem um pouco das impressões de por que vocês imaginam que estão atacando não só as artes, mas a ciência, né, as ciências humanas. Quem quer começar? Cesária? Liga o microfone, Cesária, que está desligado. Acha o microfone aí, Cesária. Aperta o botãozinho vermelho. Lugar de fala, Cesária. Aqui, já estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, bom,
a cultura e a arte, né, justamente por suas potências, né, os artistas que são chamados de antenas da raça, aí, né, e as culturas também, né, por serem, terem uma memória e uma ancestralidade muito importantes, né, elas são as primeiras a serem destruídas, né, e atacadas quando se está querendo estabelecer uma hegemonia e um autoritarismo que não se consegue só a partir da política e da palavra, e aí, né, a cultura e a arte, elas são atacadas, né, porque elas contaminam, elas contagiam e elas politizam também, né? Então, em todas as revoluções, né, que nós passamos aí, a cultura e a arte sofreram, né, de forma, às vezes, até perversa, como a gente está vendo agora, né? Então, assim, eu penso que tudo isso que a gente construiu, e é pouco diante das nossas utopias, o que a gente espera, né, desse processo de construção, né, um processo civilizatório a partir da arte, da cultura, e também da nossa humanização, né, por meio da arte e da cultura também, isso nos coloca, né, num lugar que incomoda, num lugar que nos mobiliza, né, e nos faz também mais fortes para lutar, né, contra isso, né, que é o estabelecimento de uma hegemonia de autoritarismo. E isso por quê? Né? Aqui no Brasil mesmo, a questão da diversidade cultural é atacada de uma forma também, né? Porque a diversidade é muito mais difícil de ser controlada, né? E de ser de uma forma que não seja atacando, né, as suas chamadas forças, né? E aí eu penso que é isso que está acontecendo, né, com a gente, e de uma forma mesmo perversa. Não tem outra palavra, né? Mas nós estamos aqui, né? O importante é isso. Inclusive, né? Resistiremos, estamos resistindo, a duras penas, porque junto a isso tudo, nós temos uma pandemia, né? Aí, então, eu ia tocar nesse assunto, assim, sabe? Falar primeiro que tem uma frase de uma amiga minha. Ela tenta, ela nos imobiliza também, né? Porque a gente não pode sair, a gente não pode ir às ruas, né? Da forma como a gente gostaria, né? Que acontecesse. Então, e a arte também, porque elas né? Tudo que é produzido nas ruas, tudo, né? Que é arte de rua, está totalmente, né? Impedido, né? De acontecer. Cesária, Guinaldo, todo mundo que está vendo a gente. Eu lembrei de uma frase, sabe, de uma amiga minha, da Carol, Carol Gomes, que é professora de filosofia, né, em Tuiutaba. Ela falava assim, eu li uma coisa que ela falou assim, falar da educação sem falar da cultura é como falar da vida sem falar dos corpos. Então, eu acho bacana isso, e também pensar numa coisa assim que acho que é o Leminski que cita, acho que eu só li uma parte do manifesto dele,
que ele fala que a cultura é como se fosse a cultura, essas culturas do diverso, vamos dizer assim, é o humus. Então, se a gente pensar em cultura em termos de vida, que é isso que me passou agora, são políticas de morte, são políticas para matar mesmo. Então, eu acho que é a política de morte. E eu acho que as culturas e a arte é política de vida. De vida. Fazer viver, sabe? Das existências todas. E essas são políticas de morte. Excelente fala, Yara. Eu queria te provocar numa outra questão, né, que tem muito a ver com a sua pesquisa e com o seu trabalho como cineasta, né? Você fala um pouco da reconstrução identitária a partir dessas narrativas, né? E aí faz muito sentido, né, o que você tem colocado aqui, Cesária também, por que atacar principalmente as manifestações artísticas e as representações artísticas, né, que tocam na diferença, na desigualdade, né, justamente para matar, né, como matar a possibilidade, inclusive, de existência. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, desta discussão dentro do cinema, de como é importante a gente ter Valentina exibida, né, da gente ter outros filmes que retratem essa temática da diferença, né, das diferenças sociais, raciais, de gênero, né, da população LGBTQIA+, porque o que nós estamos fazendo, eu me lembro muito de uma frase da Leandra Leal, numa entrevista para o Canal Brasil, que ela diz o seguinte: eu estou disputando narrativa, quando ela fez a Divinas Divas, né? Então, a existência daquele corpo, num contexto da ditadura, né, em que aquelas mulheres, né, se colocam como divas e elas conseguem entreter o Brasil a partir da sua arte, né, burlando o sistema rígido que havia no período ditatorial, mas mesmo assim enfrentando violências, demonstra a potência dessas representações, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho e sobre como você pensa essa reconstrução identitária a partir da arte. Meu Deus! Você pode resumir, fala o que você quiser. Tá, eu vou falar só um pouquinho, porque é muito... Esse é uma grande... É um ponto muito importante pensar, né? O que é o político, né? Que eu acho que de uma certa forma o que é o político, né, no estético, né? Então, acho que primeiro eu vou falar uma coisa. Eu acho que, primeiro, que eu vejo muito importante esses últimos anos que nós vivemos no Brasil, em termos de arte, de culturas, porque essas sujeitas e esses sujeitos estavam fazendo os filmes, estavam fazendo as peças de teatro, estavam conseguindo viver, né, Cesária? Viver das culturas que são produzidas nos terreiros, nos quilombos, nos ternos, porque ali é um lugar de produção, é lugar de apresentação do que eles fazem, e é lugar também de memória. Um passa para o outro. Então, eu estou querendo dizer que, além da temática, vamos dizer assim, tem esta coisa desses corpos fazerem isso, desses corpos agirem, serem sujeitos, e não objetos do olhar. Não estou querendo, por favor, dizer que o olhar, mas eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que isso é importante. Isso é um fato político importante também, né? Não estou querendo sair pela tangente, não. Eu acho que isso é um fato político importantíssimo, fundamental. Eu acho que ele funda uma coisa que não vai acabar, por isso também. Agora, por outro lado, eu acredito que a forma e os processos, como esses filmes, vamos dizer que você citou o filme, como esses filmes são feitos, são realizados, né? As formas e os processos, eles provocam conhecimento também,
sabe? Provocam conhecimento. E quanto mais pessoas, então, como isso vai chegar, né? Então, no meu caso, eu parto de um espaço, eu parto de um lugar. Eu não estou discutindo a receptividade de acordo com a metodologia do fulano, do cicrano, do rol, não. Eu parto de um espaço. É o espaço das mulheres que querem criar que querem assistir filmes juntas. Simples. É simples assim. E nas conversas, elas pediram nas primeiras, queremos filmes com mulheres pretas, de mulheres pretas, elas fazendo os filmes. Então, eu não sei, eu não estou lá para ensinar cinema. Eu acho que isso é importante. Eu não estou lá para ensinar cinema, não. Eu estou lá para estar juntas, no sentido de ver juntas, no sentido de construir juntas. Eu acho que esses processos comunitários, eu acho que esses processos onde o meu lugar não é o lugar de quem sabe, que a gente pensa uma isonomia, que a gente está juntas, onde o cinema não é o centro, ele está no meio das coisas. Para vocês terem uma ideia, no meio das conversas, uma está descascando goiaba para fazer um doce. A outra está falando de um biju que ela sabe fazer. A outra fala de uma experiência de violência que ela sofreu. E aí o mundo vai chegando. E a gente vai no mundo de outra maneira. Então, eu acho que falar sobre o mundo não é pouca coisa. E eu acho que a gente deveria, sabe? Eu acho que isso é o político. É esses corpos, eu acho que em parte está aí, sabe? E a gente desconstruir essas naturalizações aí de sexismo, de machismo, de colonialismo, a partir dessas relações que se estabelecem de formas mais delicadas, de formas mais generosas, mais saborosas, né? E aí o nosso olhar, a gente muda, né? A gente muda o jeito de ver as coisas, né? Eu acho que isso é importante, decolonizar a partir do olhar. Eu acho isso muito importante. É isso que eu vou olhar. Perfeito. Temos mais alguma pergunta, Juscelina, aí no chat? Se não temos, a gente pode caminhar aqui para o encerramento. Agradecer, né, muito Cesária, né, que não vejo há tanto tempo, acho que deve ter uns 2 anos, né, Cesária, que a gente se encontrou, e a Ara faz um tempinho a mais, quando ela me deu umas aulas de roteiro, mas eu não fui um bom aluno ainda. É um prazer reencontrá-las aqui, queria agradecê-las muito, né, por participar desse projeto. Vou passar a palavra para vocês, né, fazerem as suas considerações finais e a despedida, e aí encerramos. Eu queria fazer uma pergunta para a Cesária. Fique à vontade, pode fazer. Pode? Cesária, como é que a gente pode lutar para que esse sistema não vá com o vento? Com o vento então, não, né? Com o coiso. Eu acho que a primeira coisa é a gente acreditar que pode haver um sistema de cultura sem perder a individualidade, sem perder a possibilidade de cada lugar, cada território ter o seu sistema, a sua forma de fazer e pensar a cultura, né? E também de gestão e institucionalização desse fazer cultural, né? Eu penso que é aí, né? O foco de resistência, as pessoas acreditarem que é possível, né? Se construir isso coletivamente. Eu acho que isso é muito importante. E também pensar que o Estado, né, é responsável por isso, né? É responsável por cuidar, né, dessas manifestações culturais da melhor forma possível, porque são elas
que representam o nosso ser brasileiro, né? O nosso ser cultural, né? E os nossos seres diversos, né? de nos manifestarmos, né? Culturalmente e por meio da arte também. Bom, eu acho que isso é uma forma. A outra forma, que é uma forma mais política, no sentido da política pública, né? Fazendo valer as legislações que nós construímos, né, ao longo desse tempo. E eu acho que isso é um movimento de resistência que nós temos que buscar nos informar cada vez mais sobre o que são esses sistemas municipal, estadual e nacional de cultura, né? Conhecer essas legislações e lutar por isso veementemente, porque para conseguir isso, nós lutamos muito, né? E vencemos muitos desafios. E olha que o Estado brasileiro não está nem um pouco preparado, tá, para lidar com a cultura. Tá? O Estado brasileiro ainda carece assim, de uma transformação muito grande, até para poder passar recurso para que isso aconteça. Né? Tem questões aí, né, que são importantes desse debate. Mas assim, fundamentalmente é isso aí, né, que nós vamos, com isso, né, que nós vamos tentar barrar, né, esses desmontes e esse retrocesso. É isso. Respondi, Yara? Respondeu, e aí a gente falou, nós temos um plano municipal de cultura, vamos atrás, como é que ele está? A legislação, eu sei que parece chato, mas isso é lei, cultura é direito, né? Então, eu só queria me lembrar de uma coisa, que teve uma vez, para terminar, que eu estava trabalhando na Secretaria de Cultura no ano de 2000, e a gente criou um projeto, acho que chamava Cultura Afro-Brasileira, que uma vez por mês, um pai, uma mãe de santo, um pai, ia lá, olha só, hein? Ia lá na oficina cultural, falava sobre aquele orixá, aí as pessoas estavam lá, ela ia lá para aquele lugar para falar sobre o orixá, só que junto com isso, a gente criou uma coisa, eles levavam a comida do orixá, e era oferecida essa comida do orixá. E eu não tinha noção de nada disso, quase, não tinha essa noção. Mas a gente construiu com os pais, com as mães, com os pais. E eles construíram o projeto todo, e eles construíram toda, né? E aí, um belo dia, eu não pude ir, porque era um dia 29 de abril, inclusive era 29 de abril, porque era aniversário do meu filho. Então, mas aí eu falei, Rafael, vamos dar uma fugidinha aqui? E vamos lá. Eu fiquei assim, queria ir lá. Quando nós chegamos lá, elas viram, o pessoal viu e tal, eu falei, olha, é aniversário do meu filho, eu vim só agradecer vocês estarem aqui e tal. Aí e eles começaram, vamos lá, gente, falaram, vamos lá, gente, vamos, que a festa faz parte, a alegria, a gente tem que pensar nas alegrias. E eles começaram a cantar. Tá chovendo fulô, é do céu, é da terra, é do nosso Senhor. Tá chovendo fulô, e assim, quero terminar. Que lindo, Yara. Muito obrigado. Cesária, muito obrigado. Foi um prazer reencontrá-las aqui, mesmo que virtualmente, né? Vamos torcer para que a gente vença em breve esse quadro da pandemia. Então, em nome da professora Raquel Salimeno, né, eu queria agradecer a todos os educadores, artistas, colaboradores, né, que passaram aqui por esses primeiros passos, né, rumo à gestão cultural, e aos nossos
amigos, né, colegas que estão aí assistindo até esse momento e mostrando que a cultura é importante. Então, um grande abraço para vocês, né? Cuidem-se e que em breve a gente possa estar junto presencialmente, né? E com essa alegria e essa força que vocês trouxeram. Então, muito obrigado. Até logo, gente. Obrigado, Juscelino. Juscelino! Muito